Bom dia, alunos do ICE! Hoje na nossa videoaula vamos aprender um conteúdo novo. E esse conteúdo é a potenciação, ok? Primeiramente, antes de falar a potenciação, vou mostrar como que surgiu a potenciação, como ela é usada, o que a potenciação pode facilitar na nossa vida, ok? E como a gente calcula uma potência, tudo bem? Bem simples. Vamos começar assim, ó. A potenciação, ela surgiu de que maneira? Não está muito bem dividido, mas vamos lá. Perceba comigo, turma, esse meu quadradinho, quantos quadradinhos eu tenho aqui nesse lado? Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Nesse meu outro lado aqui do quadradinho, tem quantos quadradinhos? No meu quadrado, eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho o quê? Eu tenho um quadrado grande, ok? Onde cada lado dele eu tenho quanto? 4 quadradinhos. Como é que eu faço para descobrir quantos quadradinhos eu tenho no total? Pensa, professor, é fácil, posso contar aqui no dedo. Mas imagine se fosse um quadrado gigantesco, com 100 quadradinhos nesse lado e 100 quadradinhos no outro. Como será que eu descobriria? Bem simples. É como se fosse calcular a área do quadrado. Que é quem? Lado vezes lado. Seria quem? 4 vezes 4. Tudo bem? Professor, 4 vezes 4 é 16. Ok, mas de onde saiu a potenciação, professor? O que seria 4 vezes 4? Eu vou chamar do quê? 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Tudo bem? O que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 16. Professor, mas eu não entendi. Por que 4 vezes 4 é 4 ao quadrado? Ó, sempre que eu não tiver esse expoente aqui, eu falo o quê? Ao quadrado. Mas, professor, não sei como é que funciona a potenciação. Por que 4? Por que ficou 4 ao quadrado? Vamos lá. Como funciona a potenciação? A potenciação é assim. Esse 4, que é o número de baixo, é chamado da minha base. Ok? Esse 2 que está aqui em cima é chamado do quê? Do meu expoente. Tudo bem? Tá, professor, já entendi. Isso aqui é a minha base, o 4, e o que está em cima aqui, número pequenininho, é chamado de expoente. Tudo bem? Mas o que isso indica? Ó, a base, que é o número que está aqui embaixo, que é o grandão, significa o quê? A base é o número que vai ser repetido. Como assim? O meu 4 não é a minha base? Então é o 4 que vai se repetir. O expoente, que é o número de cima, que significa? Ele representa quantas vezes eu preciso repetir esse meu número. Como assim? Aqui é a minha base. A base é quem vai ser repetida. Quantas vezes essa base vai ser repetida? O meu expoente vai dizer. O expoente não é 2? Então significa o quê? Então você vai repetir esse número aqui. Quantas vezes eu repito ele? 2. Então eu repito o 4 duas vezes. Só que através do quê? De uma multiplicação. Então fica como? 4 vezes 4 é igual a 16. E lembrando, esse 16 é chamado da minha potência. De certa forma, a potência é o resultado dessa minha potenciação. Tudo bem? Então lembrando, ó, a base, que é o número que está aqui embaixo, é o quê? É o número que vai se repetir. O expoente diz o quê? Quantas vezes eu preciso repetir essa base através de uma multiplicação. Fiquem tranquilos que eu vou dar mais exemplos para vocês, tudo bem? Vamos lá. Nem mostrei para vocês, né? A gente achou 16. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Interessante. Tinha 4 e 4, ó. 1, 2. Tinha 4 e 4, viu o que? Dá 16. Será que deu certo? Vamos contar, ó. Ó, aqui tem 4 e aqui tem 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Viu? Multiplicando, ó, lado vezes lado, deu quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro. Tudo bem? Vamos dar outro exemplo de potenciação. Potenciação. Vamos lá. Exemplo. Se eu tiver exemplo 2 elevado a 3. Ok? Quem é 2 elevado a 3? O 2 elevado a 3 eu chamo o quê? De 2 ao cubo. Tudo bem? Sempre quando eu tiver o expoente 3, significa o quê? Ao cubo. Por que, professor, esse termo ao cubo? Ele surgiu como? Dessa maneira aqui, olha. Vamos lá. Estou aqui.
Não vai ficar muito bom o desenho, turma, mas usem a sua imaginação. Veja que tá bonitinho. Eu tenho que fazer um cursinho de desenho. Vamos lá. Turma, é como se eu tivesse assim, olha. Tá vendo esse cubo grande? Como se tivesse um cubo grande formado por cubos menores. Olha, esse aqui é um cubo menor, um cubo menor, um cubo menor, um cubo menor. Eu quero saber quantos cubinhos eu vou ter nesse cubo grande. Como é que eu faço? Eu vejo o quê? Na minha base, ok, que seria o comprimento. Quantos cubinhos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 2 cubinhos. Na minha largura, quantos cubinhos eu tenho aqui? Eu tenho 2 cubinhos. E na minha altura, ó, quantos cubinhos eu tenho na altura? Eu tenho 1, 2. 2 cubinhos na altura. Então, como eu vou saber quantos cubinhos pequenininhos eu estou formando com esse cubo grandão? Só fazer o quê? Fazer a largura, que é 2, vezes o comprimento aqui, que é 2, vezes a altura, que é 2. De certa forma, é o quê? Nós estamos calculando o volume desse cubo, ok? É o quê? É largura vezes comprimento vezes altura. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? Que dá 8. Então, esse 8 diz o quê? Quantos cubinhos eu tenho pequeno formando esse grande? 8. Mas, professor, não estou visualizando. Ó, eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, tem esse de baixo, 6, aqui 7 e tem outro lá embaixo, escondido, 8. Então, quantos cubinhos pequenininhos eu tenho? 8. Por isso que esse termo veio o quê? De 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? 2 ao cubo, 2 elevado a 3. Mas, professor, por que é 2 elevado a 3? Lembra? Se eu tenho uma base e tenho um expoente, lembra? A base, que é o número de baixo, é ele que vai se repetir. Então, ó, o 2, que é a base, o número está aqui embaixo, ele que se repete. Então, o 2 vai se repetir. O expoente só diz quantas vezes eu repito. Eu repito esse 2 quantas vezes? 3. Então, eu repito ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Através do quê? De uma multiplicação. Cuidado para não se enganar. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 3, tudo bem? Nem 3 vezes 2. Lembra, a base, que é o número de baixo, é ele que se repete. O expoente só diz quantas vezes eu repito, tudo bem? Se é 3, eu repito esse número 3 vezes. Lembra, através de uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é igual a 8. Tudo bem? Bem simples, né, turma? Só lembrar, quando o expoente é 3, significa o quê? Elevado ao cubo. Quando o expoente é 2, que é o que é de cima, é ao quadrado. Ok? Um exemplo, se eu chegar esse número aqui, olha. Como eu posso ler isso aqui? Eu posso ler 5 ao quadrado ou 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? O que seria 5 ao quadrado? Minha base, que é o número de baixo, não é ele que se repete? Quantas vezes eu vou... Ó, o 5 vai se repetir, né? Beleza, então o 5 eu repito, que é o número de baixo. Lembrando, o número de baixo é o que se repete. O expoente diz quantas vezes eu repito ele. Eu repito ele quantas vezes? 2 vezes. Então eu repito ele 1, 2. Lembrando, base é quem se repete. Expoente diz. Eu repito esse número 2 vezes. Repito 1, 2. Através de uma multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 5 igual a 25. Então, quanto que é 5 ao quadrado, ou 5 elevado ao quadrado, é igual a 25. Tudo bem? Ah, professor, se eu tivesse esse caso aqui, olha. Você falou que quando está elevado a 2, exemplo, se eu tivesse aqui, olha. Sei lá. Um número bem básico, ó. 1. Como é que é isso aqui, professor? 1 elevado ao cubo, ou 1 ao cubo, lembra? Quando é o 2 elevado ao quadrado, ou 5 ao quadrado, que é 1 elevado a 3, qualquer número elevado a 3 é o quê? É ao cubo, ou elevado ao cubo. Então é 1 elevado ao cubo. A base é o número que se repete, não é? Então vou repetir esse meu 1. Quantas vezes eu repito? O expoente diz, você vai repetir 3 vezes. Repito 1, repito 2, repito 3. Através de uma multiplicação. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, quanto que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é igual a 1. Tudo bem? Ou 1 elevado ao cubo é igual a 1. As únicas potências, os únicos expoentes que têm um nome próprio, que é o quadrado, cubo, é o 2 e o 3. Quando não for 2 ou 3, é sempre você faz o quê?
elevado a tanta potência. Como assim? Quem é esse 3 elevado a 4? Como é que eu escrevo isso? Eu falo o quê? 3 elevado a quarta potência. Tudo bem? Se fosse 3 elevado a 5, 3 elevado a quinta potência. Se fosse 3 elevado a 8, 3 elevado a oitava potência. Ok? Se fosse 3 elevado a 9, 3 elevado a nona potência. 3 elevado a 10, 3 elevado a décima potência. Ok? Então, se o expoente for diferente de 2 ou 3, você faz o quê? Fala a sua base, ok? E fala elevado a e coloca a potência. Quarta potência, sexta potência, sétima potência, centésima potência, vigésima potência e assim por diante, tudo bem? Tá, isso aqui é 3 elevado à quarta potência, tudo bem? Lembrando, professor, como é que eu faço potenciação? A base, que é o número de baixo, é ele que vai se repetir, tudo bem? Então, qual é o número que se repete aqui? É o 3. Então, o 3 que vai se repetir, tudo bem? Só que esse 3 vai se repetir quantas vezes? O expoente diz. O expoente é o carinha de cima. O que ele fala? Você vai repetir esse carinha de baixo quantas vezes? 4 vezes. Você vai fazer 4 vezes 3? Não. Você vai repetir sua base 4 vezes. Repito 1, 2, 3, 4. Através de uma multiplicação. Multiplicando essa galerinha aqui toda, eu vou ter quanto? Igual a 81. Então, quanto que é 3 elevado à quarta potência? É igual a 81. Tudo bem? Bem simples, é só lembrar. Como é que é potência? Potenciação. A base, que é o número que está aqui embaixo, é ele que se repete. Tudo bem? O expoente diz quantas vezes eu vou repetir. Então, eu vou repetir esse número de baixo 4 vezes. Repito 1, 2, 3, 4. Se fosse 5, professor, eu repetiria o 3 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Show! A base em si da potenciação é isso. É bem simples. Ah, professor, isso aí são números inteiros. Mas se eu tiver um número decimal, o que eu faço? Ai, professor, isso aí eu não sei. Número decimal é muito difícil. Não é difícil, professor. É bem simples. Peguei um número decimal aqui qualquer. 0,2. Como é que eu leio esse número, professor? 0,2 elevado ao quadrado. Lembra? O expoente 2 é quadrado. 0,2 elevado ao quadrado. Se fosse elevado a 3 é o quê? É ao cubo. Tudo bem? Show. Professor, como é que eu faço isso, professor? É 0,2 elevado ao quadrado. Lembra? Potenciação. O número de baixo aqui seria quem? A minha base. A base não é quem vai se repetir? Então eu vou repetir esse 0,2. Então eu vou repetir ele, 0,2. O expoente diz quantas vezes eu vou repetir. Eu repito esse número de baixo quantas vezes? Repito ele 2 vezes. Repetir 1, repetir 2. Se é 0,2, eu coloco 0,2, 0,2. Tem que repetir o número exatamente como ele está. Através de o quê? De uma multiplicação. Então eu faço quem? 0,2 vezes 0,2. Isso aqui vai dar igual a quanto? 0,04. Aqui é só você multiplicar normalmente, ó, multiplicação entre decimais. Bem simples. Então, quanto que é 0,2 elevado ao quadrado? É igual a 0,04. Ah, professor, se eu tiver elevado ao cubo, 1,5, exemplo, elevado ao cubo. Mesmo caso. Minha base é quem? O número de baixo. Essa é a minha base. Lembra, a base é sempre quem vai se repetir. Então, quem vai se repetir aqui é o 1,5. Só que quantas vezes eu repito essa base? O expoente vai dizer. O expoente é 3, então significa o quê? Quantas vezes eu vou repetir esse número de baixo? Eu repito esse número 3 vezes. Repito ele 1, repito ele 2, repito ele 3 vezes. Através de uma multiplicação. Então, quanto que é 1,3 elevado ao cubo? É só fazer o quê? A multiplicação. Faz 1,5 vezes 1,5 e o resultado multiplica por 1,5. Fazendo toda essa multiplicação, eu vou ter o valor igual a quanto? 3,375. Então, quanto que é 1,5 elevado ao cubo? É igual a 3,375. Lembrando, você resolve isso aqui como? Só multiplicando. Você vai multiplicar esse por esse. Achou seu resultado? Aí você multiplica por esse aqui. Aí pronto. Acha seu resultado final. Ok? É apenas multiplicações. Bem simples. Tudo bem? Ah, professor,
Se eu chegar num probleminha e pedir assim, ó, escreva a multiplicação através de uma potência, o que eu faço? Bem simples, turma, é assim, ó, vamos lá. Eu pego o exemplo. Professor, como é que eu faço? Ele pegou e falou assim para mim, ó, escreva essa multiplicação através de uma potência. Turma, é bem simples, vamos lá. Como é que eu escrevo essa multiplicação através de uma potência? Lembra? Através de potência, como é que tem que ser? O número tem que ser multiplicado por ele mesmo, não pode ser multiplicado por outros números. Tem que ser números repetidos, ok? Lembra, o número que se repete não é minha base, que é o número que fica embaixo? Que número que está sendo repetido? É o número 6. Então, 6 é o número que está se repetindo. Então, ele é a minha base. Quem vai ser o meu expoente? O meu expoente, é o carinha de cima, seria quantas vezes eu repetir esse número. Eu repeti ele quantas vezes? Repeti ele 1, 2, 3, 4, 5. Repeti ele 5 vezes. Então, é 6 elevado a quinta potência. Então, é 6 elevado a quinta potência. Então, pronto, escrevi essa multiplicação através de uma potência. Tudo bem? Show? Mesma coisa aqui embaixo. Lembra? A base é o número que eu repito. Que número está sendo repetido aqui várias vezes? É o número 7. Então, 7 é a minha base. Tudo bem? O expoente é quantas vezes eu repeti esse 7. Eu repeti ele quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu repeti ele 7 vezes. Então, quem vai ser meu expoente? Vai ser 7. Então, eu repeti o meu 7 vezes através de uma multiplicação. Então, eu fiz o quê? Transformei essa multiplicação em uma potenciação, ou uma potência. Tudo bem? Só lembrar, a base é o número que está se repetindo. O expoente é quantas vezes eu repeti aquele número. Show? Show de bola. Agora, vamos pensar em potenciação com expoentes específicos. Ó, expoente 0 e 1. Vamos analisar a situação quando eu tenho uma base elevada a um expoente 0 ou 1, o que acontece? Vamos lá. Se eu tenho um exemplo número, sei lá, 35, eu elevei esse 35 a 1. Turma, lembra? A base é o número que se repete, não é? O expoente diz quantas vezes eu vou repetir. Quem é 35 elevado a 1? A base não é quem se repete? Então, 35 é que vai se repetir. Só que quantas vezes eu repito ele? O expoente diz o quê? Apenas uma vez. Então, quem é 35 elevado a 1? É igual a 35. Ah, professor, então o que acontece? Se você tem uma base elevada a um expoente 1, teu resultado vai ser a sua própria base. Exemplo, se eu tivesse aqui, olha, 1785 elevado a 1, quanto que iria dar? Ia dar a minha própria base, que é 1785. Por quê? Eu repito a minha base quantas vezes? Uma vez só. Repito ela uma vez só. Ah, professor, e se fosse 10.000? 10.000 elevado a 1. Essa não é minha base? O expoente elevado a 1, então eu vou repetir ela uma vez só. Repetir, ó. Uma vez só. Pronto. Ah, professor, e se fosse número decimal? O que eu faço? Fosse, sei lá, 8,9 elevado a 1. Essa não é minha base? Tem que repetir ela quantas vezes? Uma vez só. Repetir. Então nada mais é um número elevado a 1, nada mais é o quê? A resposta é a minha própria base. Ó, 71. Tá vendo? Bem simples. Ah, professor, você botou expoente 0 e 1. Professor, o que é expoente 0? Então você repetir ele 0 vezes? Não. Fique tranquilo. Como é que funciona? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Como assim? Se eu pegar o número 37 e elevado a 0, vai dar quanto? 1. Professor, por que 37 elevado a 0 dá 1? Se eu pegar o número 187 elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Se eu pegar 1 milhão elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Se eu
pegar 875,9, ele vai dar zero. Dá quanto? Dá 1. Todo número elevado a zero, o resultado dá quanto? Dá 1. Mas por que isso acontece, professor? Eu vou botar um caso mais simples de você analisar o porquê que todo número elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? Vou dar um exemplo básico para a gente analisar a situação. Vamos lá. Turma, quem é 2 ao cubo? 2 elevado ao cubo. Né? 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quem é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que é quanto? 4. Quem é 2 elevado a 1? É 2. Lembrando, ó, a base é quem se repete. Repete quantas vezes? 3 vezes. Repete 1, 2, 3. A base é quem se repete. Quantas vezes? 2. 1, 2. A base é quem se repete. Se repete quantas vezes? 1. Tá, professor, por que o 2 elevado a 0? O que eu faço? Vou repetir ele nenhuma vez? Não, vamos prestar atenção. Perceba o quê? Meu expoente está diminuindo, ó. 3, 2, 1, 0. Perceba de um número para o outro. Minha base aqui não é 2. Significa o quê? De um número para o outro, eu estou pegando e estou fazendo o quê? Estou dividindo ele por... Dividindo não, perdão. Dividindo por 2. Estou dividindo ele por 2. 8 dividido para 2 dá quanto? 4. Minha base aqui não é 2? Então, quando eu vou diminuir um expoente para o outro, estou fazendo o quê? Eu estou dividindo por 2. Tudo bem? Então, ó, 8 dividido por 2. 4. Ó, diminuir um expoente. Para eu diminuir outro expoente, eu faço o quê? O 4 eu vou dividir também por 2. 4 dividido para 2 é quanto? 2. Meu expoente 1, quero diminuir mais um expoente. Vou para o 0. Tem que fazer o quê? Mesma coisa, vou dividir por 2 novamente. Então vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é quanto? 1. Ok? Qualquer base, se você for diminuindo os expoentes, quando chegar no 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Você vai dividindo sempre pela sua base. Tudo bem? Agora que se fosse assim, ó. 3 ao quadrado é quem? É 3 vezes 3, que dá 9. 3 elevado a 1 é quem? É o 3. O que seria 3 elevado a 0? Ó, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Minha base repete 2 vezes. 1, 2. 3 vezes 3, 9. Minha base é 3, o expoente é 1. Então eu repito o 3 quantas vezes? Uma vez só. Tudo bem? Show. Aqui, ó, daqui pra cá, ó, minha base não é 3. Então eu fui dividindo de um pro outro por quanto? Por 3. 9 dividido por 3, 3. E agora 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Então só lembrar. Toda base, se o expoente for 0, o resultado vai dar quanto? 1. Se o expoente for 1, vai dar ele mesmo. Tudo bem? Vamos para o próximo assunto, que seria potência com base. Turma, o mais simples, a potência mais simples é quando tem a base 10, tudo bem? Por quê? Vamos botar casos aqui, ó. 10 elevado a 0. Aleatório. Vou botar números aleatórios, tudo bem? Turma, bem simples, ó. 10 elevado a 0. Acabamos de aprender o quê? Todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Mas, turma, quando a minha base, que é o número de baixo, for 10, é bem simples. Como é que funciona? O expoente, eu não preciso nem fazer conta com potenciação. O expoente diz quantos zeros eu vou ter. Aqui, né, 10 elevado a 1, o que eu faço? Coloco 1. Quantos zeros eu vou ter? Um zero só. Então o expoente diz quantos zeros eu vou ter. Igual aqui, olha, 10 elevado ao cubo. O que eu faço? Coloco 1. O expoente é 3, então significa o quê? Quantos zeros eu vou ter? 3 zeros. Então eu vou ter 1, 2, 3. Então quanto que é 10 ao cubo? 10 ao cubo é igual a 1000. E 10 elevado à quinta potência? Coloco 1. Quantos zeros eu vou ter? O expoente diz, né? 5. Então quantos zeros eu vou ter? 5 zeros. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então deu quanto? 100 mil. 10 elevado à quinta potência é igual a quanto? 100 mil. Ah, se tivesse 10 elevado a 8. O que eu faço? Sempre quando a base for 10. O expoente diz quantos zeros eu vou ter. Então eu vou ter um 1 com quantos zeros? 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caramba. Então deu quanto? 100 milhões. Então 10 elevado à oitava potência é quanto?
100 milhões. Ok? Bem simples, né? Tranquilo. Então agora, para finalizar, vamos mostrar como que a potenciação nos ajuda, ok? No nosso dia a dia. Ele pode ajudar o quê? A potenciação na base 10 pode ajudar o quê? Na decomposição numérica. Como assim? Se eu tiver esse número aqui, ó. Deixa eu ver, vou botar esse número aqui. 8, 7... Vou botar um número pequeno, 8.751. Tudo bem? Vamos fingir que eu quero decompor esse número de várias maneiras diferentes, ok? Então como é que seria esse número decomposto? Vou botar aqui no cantinho. Que é 8.751. Qual o valor posicional desse 8 aqui? Onde ele está, ele vale quanto? Ele vale 8.000. Então ele é quanto? 8.000 mais... O 7 na posição que ele está, ele vale quanto? Ele vale 700. O 5 na posição que ele está, ele vale quanto? Ele vale 50. E 1 na posição que ele vale 1. Tudo bem? Show de bola? Show de bola. Então, se eu fizer 8.000 mais 700 mais 50 mais 1, dá quanto? 8.751. Pronto, eu decompus esse número de uma maneira, ok? Ah, eu quero decompor de uma maneira diferente. Quem é 8.000? Mesma coisa que quem? Mesma coisa que 8 vezes 1.000. 8 vezes 1.000, 8.000. Mais, quem é 700? 700 é a mesma coisa que o quê? 7 vezes 100. 7 vezes 100, 700. Estou mudando alguma coisa? Não, estou decompondo de uma maneira diferente, mas o meu resultado vai dar o quê? O mesmo. Mais, quem é 50? Mesma coisa que quem? 5 vezes 10. 5 vezes 10 é quanto? 50. Quem é 1? Uma mesma coisa que quem? 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então o que eu fiz? Eu decompus esse número de uma maneira diferente, ó. Eu decompus isso aqui através de 8.000 mais 700 mais 50 mais 1. Aqui já não, já é 8 vezes 1.000 mais 7 vezes 1.000 mais 5 vezes 10 mais 1 vezes 1. Lembrando, primeiro eu faria o quê? A multiplicação, ó. Ia dar o mesmo resultado, somaria e dar a mesma coisa. Decompus de uma maneira diferente. Tá, professor, mas o que a potência da base 10 vai ajudar a gente? Eu posso decompor novamente de uma maneira diferente. Como? Não é 8 vezes 10.000? Eu posso escrever como? 8 vezes, eu vou botar esse pontinho como sendo vezes, tudo bem? Quem seria 1.000 usando a base 10? É o que? Você coloca o 10. O expoente diz quantos zeros eu tenho. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então o expoente 3. Então 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que quem? 1.000. Ok? Porque se eu tenho 3 zeros, o expoente é 3. Então 8 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que quem? 8 vezes 1.000. Tudo bem? Mais 7 vezes. Aqui é 100. Como é que eu escrevo 100 usando a base 10? Basta botar o 10. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Então quem vai ser meu expoente? 2. Então 7 vezes 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Então é 7 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 100. Mesma coisa se eu fizer aqui, olha, 5 vezes 10. Quem é 10 na base 10? É mais ou menos quem? É 5 vezes 10 elevado a 1. Porque eu tenho um zero só, então é 10 elevado a 1. Mais uma vez. E professor, como é que eu vou usar o 10 para representar 1? Fácil. 10 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Pronto, eu decompus esse número de outra maneira diferente, usando a base 10. Tudo bem? Show de bola? Ah, professor, mas por que a base 10 vai facilitar a minha vida? Isso aí não facilitou nada, só ajudou a decompor. Então vamos dar um exemplo. Finge que deram um dado numérico, tipo, ó, fizeram uma pesquisa e tal, e acharam esse número aqui, olha. Finge que esse é o valor numérico que eles acharam. Ó. Olha o valor numérico grandão que deu. Ah, mas ele quer colocar isso no jornal. Ele vai colocar esse número grandão assim? Não, o que ele faz? Ele pega os números que você está vendo, aqui, olha, na frente do zero, e escreve. 8, 7, 5, 9. Tá vendo esses zeros todos aqui? Ele faz o quê? Ele bota vezes 10. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é 10 elevado a nona potência. Então, esse número grandão, eu usei a base 10 para escrever como?
ficou 8.759 vezes 10 elevado à nona potência. Então, esse número gigante aqui, ó, eu representei de uma maneira mais curta. Esse número é o mesmo desse aqui, só que eu representei o quê? De uma maneira mais resumida. Tudo bem? Ok? É só você pegar os números que estão escritos aqui, os outros zeros escreve como? Através da multiplicação por 10 elevado à quantidade de zeros que eu tenho aqui. Ok? Bem simples. Então, assim que nós podemos usar a base 10 para poder nos ajudar, tudo bem? Então, se eu tivesse esse número aqui, olha, sei lá, só para analisar, 5156. O número não é tão grande, mas eu posso escrever isso aqui como? Eu escrevo 156 vezes 10. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado à quarta potência. Então, eu peguei esse número aqui, que não é tão grande, mas escrevi ele de uma maneira mais resumida. Ok? Então, usei a base 10 para facilitar a minha vida. Ok? Então, agora, turma, para finalizar, vou passar para vocês os exercícios. Eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 152 até a página 157, ok? Faça os exercícios, qualquer dúvida que surgir, podem me perguntar, tudo bem? Até a próxima videoaula, turma.